E Jesus deu sua vida para a remissão dos nossos pecados. Por isso hoje, mais do que assistir essa história, é preciso que cada um de nós reflita sobre os ensinamentos e o sacrifício que Jesus fez por nós. Jesus pregou a paz e o amor ao próximo, e ainda assim foi crucificado. Quantas vezes nós, com nossos pecados, não acrescentamos mais um espinho à sua coroa, mais uma martelada aos cravos que rasgaram sua carne? É preciso seguir sempre os ensinamentos de Jesus e não esquecer que somente através dele se vai ao Pai. É preciso não esquecer do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Vamos então refletir sobre a dor de Jesus para que possamos renascer para Ele e junto com Ele na Páscoa. Estamos em Jerusalém, na época da Páscoa. Jesus sabia que essa seria sua última Páscoa. Por isso, reuniu-se com os discípulos para sua última ceia. E disse Jesus: Em verdade vos digo, que um de vós que comigo come, há de me trair. Os discípulos se entristeceram e começaram a perguntar um após o outro: Sou eu! Sou eu? Sou eu? Sou eu! Sou eu! E Jesus respondeu: Um de vocês me trairá. Depois Jesus tomou o pão, o abençoou, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei todos vós, isso é o meu corpo que é dado por vós. Depois Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei todos vós, esse é o meu sangue, que será derramado para o perdão dos pecados. Façam isso para se lembrarem de mim. Depois disso, Jesus foi para um jardim, no Monte das Oliveiras. Lá chegando, disse aos seus discípulos: Orai para ter dispostas contra a tentação. Jesus se afastou do grupo, indo mais para o fundo do jardim, se ajoelhou e orou: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice de sofrimentos. Porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. Seja feita a tua vontade. Jesus voltou para perto de seus discípulos. Nesse momento, chegou Judas, trazendo guardas armados para prenderem Jesus. Jesus sabia de tudo o que iria acontecer com ele. Então Judas se aproximou de Jesus e foi lhe dar um beijo de saudação. Judas, é com esse beijo que vens me trair? Jesus disse aos guardas: Se é a mim que procurais, deixai que estes se retirem. E assim se realizou o que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Depois, Jesus disse: Vinde armados de espadas para me prender. Eu estive no meio de vós, dia após dia. Eu falei às claras para o mundo, dentro do templo, onde todos se reúnem. Por que não vos atrevestes a me prender quando estava no meio de vós? Mas essa é a vossa hora, é a hora do poder das trevas. Os guardas então prenderam Jesus, que foi levado ao Pôncio Pilatos, governador romano. Os chefes do povo fizeram muitas acusações falsas a Jesus. Ele está revoltando o povo. Ele diz que é o salvador do povo. Ele diz que é rei. Ouvindo isso, Pilatos perguntou a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Estás dizendo isso por ti mesmo, ou os outros disseram isso de mim? Por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. Que fizestes? Mas Jesus ficou em silêncio, de maneira que Pilatos se admirou e perguntou novamente: Tu és o rei dos judeus? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Então tu és rei. Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos parou por um momento, pensando naquelas palavras. Depois perguntou a Jesus: Verdade? O que é a verdade? Mas não esperou resposta. Virou-se e foi falar com os judeus.
Não encontro nenhuma culpa nesse homem, mas existe entre vós o costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu solte o rei dos judeus? Então os judeus começaram a gritar: Jesus não, solte Barrabás, solte Barrabás. Barrabás era um bandido, mas para atender aos judeus, Pilatos soltou Barrabás e mandou flagelar Jesus. Os soldados chicotearam Jesus. Depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Zombando de Jesus, os soldados diziam: toma tua coroa, rei dos judeus. A coroa de espinhos feriu a cabeça de Jesus. Puseram-lhe um manto vermelho e troçavam dele: viva o rei dos judeus! E davam-lhe botefadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora para que saibas que não encontro nele crime algum. Quando viram Jesus, os judeus começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Mas não encontro nele crime algum. Todo aquele que se diz rei declara-se contra César. Pilatos então fez sinal para um dos guardas, que trouxe uma vasilha com água, lavou as mãos, enxugou-as e disse: Que recai sobre vossos ombros o peso desta morte. Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e os soldados o vestiram com suas próprias vestes e o levaram. Os soldados o fizeram carregar a cruz por toda a cidade até o monte Gólgota, onde Jesus seria crucificado. Jesus tropeça e cai pela primeira vez, batendo o joelho esquerdo com força no piso, ferindo-o por causa do peso da cruz. Os soldados o acompanhavam. Jesus o chicotearam para forçá-lo a se levantar e continuar sua caminhada. No meio do caminho, coberto de feridas e sangue, ele viu Maria, sua mãe, que chorava a ver toda a maldade que faziam com ele. Outra vez os soldados o chicotearam. Jesus voltou a andar, mas já fraco pela falta de alimentação e pelos maus tratos, caiu pela segunda vez. Verônica se aproxima de Jesus e limpa seu rosto com um pano. Os soldados perceberam que Jesus já estava sucumbindo, então obrigaram Cirineu a carregar a cruz para ele. Jesus sobe o morro do Calvário e lá chegando cai pela terceira vez. As santas mulheres, incluindo Maria, sua mãe, observam tudo aquilo cheias de pesar e dor. Jesus ainda permanece caído no chão. Cirineu deixa a cruz ao lado de Jesus e se afasta. Primeiro os soldados crucificaram os dois ladrões. Depois vieram até Jesus, o despiram de suas vestes, o deitaram sobre a cruz. Pregaram primeiro a mão direita com um cravo de ferro, e o sangue santo do Senhor jorrou. Depois fizeram o mesmo com a mão esquerda. Não contentes com tudo isso, os soldados ainda ficharam os dois pés de Jesus com um único cravo. O sangue de Jesus escorria e manchava a madeira da cruz. Depois levantaram a cruz. Maria Madalena se aproxima da cruz, se ajoelha e beija os pés de Jesus. Os soldados romanos prenderam Jesus à cruz. Jesus é crucificado entre os dois ladrões. E os judeus passavam e diziam: Tu não és o rei dos judeus, então salte-se. Se és filho de Deus, desça da cruz. Salvou os outros e não pode salvar-se. Se és rei de Israel, desce da cruz e nós queremos em ti. E também um dos ladrões disse: Se tu és Cristo, salve-te a ti mesmo e a nós. Porém outro ladrão repreendeu: Tu nem agora temes a Deus pela minha condenação. Nós recebemos um castigo que nossos feitos mereciam, mas esse homem não fez mal nenhum. E olhando para Jesus, o bom ladrão falou: Senhor, lembre-se de mim quando estiveres no teu reino. Eu prometo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Indiferentes ao sofrimento de Jesus, os soldados repartiam suas roupas, pegaram as vestes de Jesus e a despartiram em 4 partes, uma para cada um deles. No entanto, a túnica era inteiriça, e eles jogaram a sorte para ver quem ficaria com o manto sagrado.
As dores de Jesus aumentaram dramaticamente. Seu esforço para respirar era enorme. Mesmo sofrendo na cruz, Jesus olhou para o céu e o perdoou a todos, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus havia perdoado todas aquelas pessoas que lhe faziam tanto mal, mesmo agonizando na cruz. Então ele disse: Tenho sede. Um dos guardas fechou uma esponja na ponta de sua lança, molhou no vinagre e levou até os lábios de Jesus. Jesus não aceitou. Jesus ainda sofreu por mais algum momento e antes de morrer disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Inclinando a cabeça para a frente, morreu. Houve trevas por toda a terra, escurecendo-se o sol. A terra tremeu. Muitos túmulos se abriram, dos quais ressuscitaram corpos dos justos. E o véu do templo rasgou-se ao meio. Ao ver tudo isso, um centurião exclamou: Esse homem era mesmo filho de Deus? Logo seria a Páscoa, e Pilatos não queria ver ninguém crucificado na comemoração. Por isso, mandou quebrar as pernas dos condenados para acelerar a morte. Chegando a Golgota, os soldados viram que os 2 ladrões ainda estavam vivos. Por isso, quebraram-lhes as pernas com uma barra de ferro. Quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto. E assim se cumpriu o que estava escrito: nenhum osso do seu corpo será quebrado. Para ter certeza da morte de Jesus, o centurião enfiou uma lança na altura de seu coração. E então mais sangue jorrou do corpo de Jesus. Jesus foi retirado da cruz por José de Arimateia, com a ajuda de alguns discípulos e das santas mulheres. Ao ver o corpo do filho profanado e injuriado, Maria chorou amargamente. José possuía um túmulo novo, encravado na rocha, perto do Calvário, e foi nele que colocaram o corpo de Jesus. No dia seguinte, os sumos sacerdotes judeus foram até Pilatos pedir para colocassem guardas à frente do túmulo de Jesus. Eles temiam que os discípulos tirassem o corpo de Jesus do sepulcro e dissessem que Jesus havia ressuscitado. Assim Pilatos enviou 3 guardas para vigiarem o túmulo. Eis que um anjo do Senhor desceu do céu e removeu a pedra do sepulcro, causando um grande terremoto. Os soldados ficaram muito assustados e caíram ao chão como mortos. Na manhã do 3º dia, Maria Madalena e Maria foram até o túmulo e acharam a pedra removida do sepulcro. E olhando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E eis que um anjo do Senhor se aproximou e disse: Por que buscais o momento entre os mortos? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. As mulheres foram contar aos outros tudo o que viram e ouviram. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.